Oi, olá. Vou falar um pouquinho aqui da perseguição. A perseguição, quando fala em perseguição, é a perseguição ao cristão, é a perseguição contra tudo que é Deus, contra tudo que Deus criou. E essa perseguição, ela teve a origem lá desde quando Deus criou o primeiro casal, homem e mulher. Essa perseguição, ela veio em forma de oferta e em forma de informação falsa, pois conseguiu enganar o primeiro casal. E de lá para cá a gente herdou as consequências de tudo isso, que é essas dificuldades, né? Que Deus já bolou um plano, já vai eliminar essa dificuldade todas, e isso a gente sabe que vai ter fim, mas que a gente está sofrendo até hoje as consequências, né? Que é o pecado, a informação falsa, a mentira entrou no mundo e o casal se corrompeu, e nós, como somos descendentes desse casal, a gente herdou essas consequências, pois a consequência do pecado é o sofrimento, é a morte. Então a gente está sofrendo até hoje por conta dessa perseguição. Essa mesma perseguição, que é feita por a vontade desse mesmo inimigo de Deus, foi feita também lá quando Jesus nasceu, quando ele era pequenininho. Ele foi perseguido pelo rei lá, o rei Herodes, né, que queria eliminar todas as criancinhas, pois não queria que aparecesse um novo potencial rei, ele tinha medo disso. Então ele fez com que aquelas criancinhas fossem perseguidas. Da mesma forma, a perseguição, ela veio depois sobre os cristãos, né? Quando os cristãos começavam a pregar que a igreja ia crescendo, os impérios da época perseguiam as igrejas e perseguem até hoje, e querem acabar com essa informação, querem acabar com essa informação que Deus a todo momento está passando para nós, no Evangelho, na Bíblia. Deus a todo momento, essas instruções, Ele está passando para nós através dos profetas, através das pessoas que falaram diretamente com Ele, que foi Abraão, e depois Moisés, que seguiu liderando o grupo de pessoas. E após Jesus vir e deixar mais bem estabelecido as promessas de Deus, né, o Evangelho, a Boa Nova, os cristãos que seguem Ele sofrem essa perseguição. O próprio Jesus falou: quem bem-aventurado sois vós quando forem perseguidos por amor do meu nome, pois vocês estão no caminho certo. E aí o cristão sempre vai ter essa perseguição até quando Jesus voltar na segunda volta e eliminar para sempre toda iniquidade e estabelecer o reino dos céus, que vai trazer as bem-aventuranças de que Ele falou e de que Ele prometeu para nós. As bem-aventuranças onde os humildes herdarão a terra, os mansos de coração herdarão a Deus. Então não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Então é isso que o cristão espera. Nós estamos esperando acontecer essa segunda vinda de Cristo, e a gente, durante esse tempo, Ele pediu para que a gente fosse falando sobre isso com as outras pessoas, pois esse Evangelho Ele prometeu que vai chegar a todas as pessoas. Esse Evangelho que traz a promessa de uma vida boa com abundância, de uma vida com segurança e com abundância e com alívio, com coisas agradáveis que duram para sempre, pois as coisas que a gente vê hoje em dia trazendo segurança, trazendo alívio, trazendo a vida boa de hoje, é uma vida passageira. A vida boa que o mundo dá, a vida boa promovida por um governo que está dominando a terra atualmente, pela permissão de Deus, é uma vida que você, às vezes, dura uma semana, um mês, e depois você passa a sofrer, e você continua com medo, e você não tem uma segurança igual à segurança que só o Deus pode dar. Por isso o cristão, ele espera nessa segurança futura. A bem-aventurança, as promessas de Deus, é coisas para o futuro, quando Ele voltar para acabar com a iniquidade e pegar de volta o governo da terra, pois o reino dos céus será um governo sobre a terra, governado diretamente pelo ser do céu, que é o próprio
Jesus Cristo, que ele já veio iniciar, que foi pregar o evangelho, e plantou a semente, e é como se ele tivesse plantado ali a semente, né? Ele diz na parábola, o agricultor plantou o trigo, à noite veio o inimigo e plantou também o joio, plantou uma semente da erva daninha. Os trabalhadores perguntaram ao dono da fazenda se arrancaria aquele joio, aquela erva daninha. Ele falou: não, quando eu voltar, aí os anjos, a gente vai arrancar primeiro o joio e jogar no fogo, e aí depois fica fácil para a gente colher o trigo. Então é isso, quem vai fazer é Deus. Mas até lá a gente tem que estar falando disso, a gente tem que estar repetindo aquilo que é errado. E quem vai julgar é a própria consciência de cada pessoa. É ela diretamente com Deus que vai tomar as decisões dela, pois o homem, ele sabe o que é certo e o que é errado, pois a gente adquiriu esse poder quando comeu da fruta da sabedoria, do que é certo e do que é errado. E aí a gente tem o poder de decisão, se a gente quer seguir esse Deus para ter uma vida boa no futuro, ou quer essa vida passageira de divertimento, de curtição momentânea, onde a gente não pode segurar e onde quem promove essa vida boa para nós agora não pode dar essa vida boa para sempre. Mas a vida que Deus promete, as bem-aventuranças, é vida boa para sempre. Então se você entende que você quer seguir esse Deus, aí fica essa palavra aqui. Os cristãos, eles estão pregando a todo momento, e esse evangelho será pregado a todas as nações, a todos os povos, e aí Cristo voltará e estabelecerá novamente o reino sobre a terra, governará a terra, e aí será só abundância, será só coisas boas e para sempre. Então esse vídeo é feito por conta disso, porque Jesus quis que alguém falasse sobre isso, quer que as pessoas falem. Portanto, automaticamente, se a gente tem fé nisso, a gente quer passar para as outras pessoas. Por isso que eu estou aqui, por isso que tem pessoas falando isso, falando disso que todo mundo já sabe, mas que a gente tem que estar repetindo, tem que estar falando, pois são promessas muito boas para uma vida vindoura que já está se aproximando. Então, era essa a palavra de hoje que eu queria passar para vocês aqui. Então, espero que alguém, que sirva para alguém, né, para ele tomar a decisão, e que ele tome a decisão certa, onde ele vai ter uma vida boa para sempre, ao lado desse Deus que foi quem criou tudo e que deu errado, pois o humano ele se corrompeu lá no início, mas que agora Deus bolou um plano de fazer o seu filho, e pediu para que seu filho viesse e morresse para que essa morte dele vale pela nossa salvação, pela recuperação do que foi perdido da humanidade. E aí, quem tem fé nisso, se Deus quiser, ele vai salvar e vai levar a gente para viver nessa vida paradisíaca para sempre, se ele quiser. E aí, a gente tem fé que ele quer, pois ele quer dar essa vida com abundância para todas as pessoas. Então, o cristão, ele vai pregando isso para que chegue mais e mais a mais pessoas. Tem pessoa que vai ouvir uma vez, tem pessoa que vai ouvir 1 milhão de vezes, e aí vai se converter e vai entender que esse mundo não tem nada para oferecer, e vai se achegar a esse Deus, pois ele está batendo na porta a todo momento. Basta você abrir que você ceará com ele. Ele diz isso. Então, amém? É só essa a mensagem de hoje. Por enquanto era isso, era sobre a perseguição. E aí a gente tem que se livrar, né? O Cristo fala, afaste-se, resista ao Satanás e ele afastará de vós. Então, a perseguição às vezes é algo bonitinho, bonzinho, uma oferta, e aí se você não cair nessa oferta, depois ele vai vir com força física, mais bruto, e vai querer te amarrar e te levar para o lado dele. Por isso que você tem que resistir, enquanto a perseguição é apenas coisas enganosas, né? É apenas coisas que é bonitinha, mas que não vai trazer a segurança que só Deus pode dar. Porque se a insegurança, se a perseguição passar, se aquela perseguição que vem te arrastando, que vem te proibindo de seguir sua religião, que vem te proibindo de viver a vida da forma como você, na sua liberdade, decide viver,
aí será uma perseguição pior. Então é melhor você procurar resistir a essa perseguição, enquanto ela ainda é uma oferta atrativa, muitas vezes bonitinha, mas coisas ruins, passageiro, disfarçada de bonitinha, mas que não vai te dar a vida que só Deus pode dar. Só isso.